Olá, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos corrigir as questões de direito administrativo do concurso da Defensoria Pública do Sergipe, que foi aplicada nesse último domingo, dia 13/3 de 2022. Dessa vez, pessoal, eu não consegui fazer a live ao vivo, como eu faço de costume, porque eu saí tarde da Defensoria Pública ontem, e hoje eu terei que chegar à Defensoria mais cedo, e por isso eu resolvi gravar esse vídeo nesta madrugada de hoje, do dia 17, para vocês. Eu resolvi gravar, né, e estou com essa relativa pressa, porque eu tenho interesse de fazer a correção para vocês, para fins de ajudá-los em eventuais recursos, considerando que o prazo fatal do recurso, né, termina hoje às 18 horas, tá bom? Então, nesse vídeo, esse vídeo vai ficar gravado aqui no Instagram e também no meu canal do YouTube, tá? Então, eu vou aproveitar também, pessoal, aqui, para quem tiver interesse, eu faço acompanhamento individualizado de estudos, com elaboração de cronogramas, e é um acompanhamento, né, bem personalizado, totalmente personalizado, e para quem que tiver aí interesse numa orientação, né, eu me disponibilizo e, se tiver interesse, podem me procurar no direct do meu Instagram, tá bom? Para a gente conversar melhor. Eu vou compartilhar com os senhores aqui os slides da correção, e aí, quem quiser, né, esses slides, me manda um direct e eu envio para vocês os slides, tá? Por e-mail. Nele, inclusive, vai ter o fundamento do recurso que eu sugiro que façam, caso tenham interesse. Vou compartilhar, portanto, os slides aqui. Peraí. Pronto. Vamos lá. Então, questão 49. Aqui diz respeito ao quê? A forma de delegação a particular para que ele preste serviço público. A questão aqui da CESP, o gabarito da CESP, ele entendeu como correto a letra D, que é o Instituto da Permissão. Então, ele entendeu que a permissão é um ato administrativo unilateral, discricionário, precário, oneroso, pelo qual a administração pública faculta ao particular a execução do serviço público. Tá certo? Bom, esse entendimento é encampado pela Maria Silvia Zanella de Pietro. Porque o que a Maria Silvia Zanella de Pietro diz? E aí eu trouxe aqui no slide para vocês. Permissão, em sentido amplo, designa o ato administrativo unilateral, discricionário, precário, gratuito ou oneroso, pelo qual a administração pública faculta ao particular a execução do serviço público ou a utilização privativa do bem público em pessoa. Quer dizer, pessoal, para Maria Silvia Zanella de Pietro, o objeto da permissão é a utilização privativa do bem público por particular, ou é também o instituto que admite a execução pelo particular do serviço público. Tá? Então, o objeto é o quê? Utilização privativa do bem público ou, né, a execução do serviço público por particular. O que a gente vê na legislação que está em vigor a respeito da permissão de serviço público? Ora, a permissão aparece como ato administrativo, ora, a permissão aparece como contrato administrativo, quando a permissão tem por objeto a prestação de serviço público por particular, ok? O artigo 175, parágrafo único da Constituição, inciso 1, o que ele diz? Que ele permite, né, uma interpretação de que tanto a concessão quanto a permissão de serviços públicos são contratos.
contratos administrativos, e esses contratos estão, né, regulamentados pela Lei 8987 de 95. Em relação à permissão, está lá no artigo 40, que regula, né, ali a permissão, que é um contrato, tá? E aí, esse artigo, ele faz referência à permissão como um contrato de adesão, com um traço ali de precariedade, tá? Paralelamente ao artigo 175 da Constituição e 40 da Lei 8987, algumas leis ainda falam em permissão de serviço público como ato administrativo, tá? E não como contrato administrativo. É o caso lá do artigo 118, parágrafo único da Lei Geral de Telecomunicações, tá? Lei 9472 de 96. Quer dizer, a permissão, vamos lá, pessoal, a permissão de prestação de serviço público, porque nós temos dois tipos de permissão: permissão de uso privativo do bem público e permissão de prestação do serviço público, tudo pelo particular. Então, a gente está falando aqui de permissão de prestação de serviço público. E, nesse caso, ele ora aparece, né, na nossa legislação como ato unilateral, ora aparece como contrato. Por isso, a Maria Silva Zanella de Pietro, quando ela vem conceituar o ato de permissão, ela diz que permissão é um ato administrativo. Tá bom? Agora, nós temos outros doutrinadores que entendem de forma diversa. Por exemplo, o Rafael Carvalho Rezende de Oliveira. Coloquei aqui no slide para vocês, pessoal, inclusive onde que está a página referente a esse entendimento. Tá? E aqui eu copiei ipsilíteres, então, se vocês quiserem colocar isso no fundamento do recurso dos senhores, acho interessante, tá? Para embasar aí a possível anulação dessa questão. Por quê? O que o Rafael Carvalho Rezende de Oliveira, ele fala? Que há uma diferença de permissão de uso de bem público e de prestação de serviço público, tá? A permissão de prestação de serviço público, antes, era tradicionalmente considerada como um ato administrativo, ok. Só que hoje ela não é mais. Ele coloca isso. Não é mais um ato administrativo a permissão que permite, né, a prestação de serviço público pelo particular. Hoje, não é mais ato administrativo. Por quê? Possui ali uma natureza, hoje em dia, de contrato administrativo, considerando que o artigo 175, parágrafo único, inciso 1 da Constituição, combinado com a sua regulamentação, que é o artigo 40 da Lei 8987, estabelecem ali a permissão como um contrato administrativo. Isso está na página 542 e 543 do livro dele de curso de Direito Administrativo. Tá? Então, se for permissão de prestação de serviço público, nós teríamos o contrato administrativo para o Rafael. Agora, se for permissão de uso, de utilização pelo particular de um bem público, aí sim permanece como ato administrativo, discricionário, pecado, tá? Então, gente, no caso da prova, para o Rafael, a CESP adotou, portanto, um conceito tradicional de permissão de serviço público, em que a permissão se constitui ali por um ato unilateral, ato administrativo unilateral. Mas hoje, como ele próprio diz, como ele próprio ressalta, existe outro entendimento que hoje se entende que é contrato administrativo. Tá certo, pessoal? Então, eu acho que essa questão, ela é sim passível, bem passível de se recorrer, tá bom? E aí, que lembrando, né, gente, autorização de serviço público, de autorização de serviço público sempre vai ser um ato administrativo, seja para usar o bem público, seja para prestar o serviço público, tá?
a administração, no caso ali, de prestação de serviço público, quando a administração ela autoriza, é o quê? A administração, por um ato administrativo ali, unilateral, discricionário, de caráter precário, ela vai delegar ao particular a exploração, a prestação de um serviço público, mas previsto lá no artigo 21, inciso 11 e 12 da Constituição, que trata, né, daquele serviço de telecomunicação, energia elétrica, navegação, né, dentre outros ali do artigo 21, inciso 11 e 11, gente, e 12, falei 12, né? 11 e 12. É uma espécie, então, essa autorização de serviço público, ela é uma espécie de delegação da execução, né, da atividade de titularidade exclusiva do poder público. Então, é uma atividade exclusiva do poder público, em que o poder público delega essa função, certas funções, né, que são exclusivas do poder público, exclusivas do Estado, delega mediante autorização ao particular. Quer dizer, não é aberta a livre iniciativa, como, por exemplo, a saúde. Não. Então, nesse caso, que utilizaria a autorização do serviço público. Tá? Então, eu acredito, por essas razões, ser possível se recorrer dessa questão. Tá? Da questão 49. Vamos prosseguir. Questão 50, que trata de responsabilidade da concessionária, né, pelos danos causados aos seus usuários. A assertiva que a CESP deu como correta é a letra E, né? Vamos lembrar aqui, gente, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, né, por ele, nós adotamos, né, nosso ordenamento jurídico adota a responsabilidade objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, né, em que os danos causados pelo Estado, o Estado responde de forma objetiva, não depende aí de demonstração de culpa ou dolo do agente. Tá? A responsabilidade objetiva, nos termos lá do artigo 37, se aplica tanto à pessoa jurídica de direito público quanto pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público. Então, uma concessionária prestadora de serviço público, ela tem responsabilidade pelo dano causado a seus usuários, e aí eu estendo aos não usuários também, uma responsabilidade objetiva. E aí, sim, é assegurado lá o direito de regresso contra o responsável que causou o dano, né? Aí sim se afere o dolo ou culpa, tá? Mas no caso ali a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, tá? Então, e além disso, gente, complementando aqui, eu tô lembrando o artigo 25, tá? Da Lei 8987, ela também corrobora, né, e regulamenta o que está estabelecido lá no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, e diz que a concessionária ela responde por todos os prejuízos causados a terceiros usuários e não usuários do serviço público. Então, ela responde, tá? E a responsabilidade, assim, é objetiva. De acordo, pessoal, com a teoria do risco administrativo, então, de acordo com a teoria do risco administrativo, é possível se excluir a responsabilidade do Estado em razão do rompimento do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, considerando, né, que o dano ali suportado pela vítima não foi causado pela ação ou pela omissão do Estado ou da concessionária, no caso. E quais são as causas que excluem o nexo causal, causas excludentes de responsabilidade? Então, nós temos culpa da vítima, fato de terceiro, caso fortuito de força maior. Lembrando que a culpa concorrente da vítima, ela não é causa que exclui a responsabilidade da concessionária e também do Estado. Ela é causa que atenua, tá?
da prova, ela se referiu à culpa da vítima e deu ali como a resposta correta. E eu penso que está certo, sim. Por quê? Quando é a questão, isso, é a letra E, né? Então, quando a culpa da vítima, a gente precisa fazer uma distinção se é culpa exclusiva da própria vítima, que é a autolesão, né? Ou se é culpa concorrente. Se for exclusivo do Estado, o Estado não responde. Agora, se for concorrente, vai atenuar a responsabilidade e aí ela é repartida ali, né? A responsabilidade com a responsabilidade da vítima, tá? Já que a prova, ela colocou de maneira geral culpa da vítima, e a Maria Silva Zanella de Pietro, ela coloca culpa da vítima, ela não coloca o exclusiva, depois ela explica, mas ela não coloca o exclusiva, tá? Então, como a prova ela colocou de maneira geral culpa exclusiva, significa que a questão, quando diz culpa da vítima, ela está incluindo ali a culpa exclusiva, tá? Só que assim, se vocês... Eu acho que deveria ter colocado culpa exclusiva, porque isso pode causar dúvida. Só que, conhecendo a CESP, eu acredito que ela não vai anular essa questão. Mas quem entender por haver, né, e fundamentos para o recurso, eu penso que vocês podem aí também fazer essa tentativa, porque falta aí a culpa, a palavra exclusiva, tá? Porque a culpa, dentro da culpa, nós podemos ter a culpa concorrente e a culpa exclusiva. E as duas trazem aí consequências diversas, né? Então, bom, quem tiver interesse, faça um recurso, mas eu, assim, se vocês não tiverem aí muito certo disso, eu penso que a CESP, ela não é muito de anular, né, as questões, então, eu não vejo muita probabilidade de ganho nessa empreitada aí desse recurso. Mas, né, quem está na chuva é para se molhar. Então, se entendem e estão aí precisando de pontos, recorram, tá bom? Questão 51. A questão 51 trata aqui, né, da questão da delegação, né, que é vedado, né, a autoridade delegar a sua competência para decisão de recurso administrativo. É essa a questão, né? Aí a gente tem que lembrar aqui rapidamente sobre delegação, né? Delegação, o agente público ele delega parte da sua atribuição. De delegação e avocação é batata cair na CESP, sabe? Eu já estou corrigindo aqui várias provas desde quando se iniciou aí as provas em 2021 da Defensoria Pública, cai muito delegação. Então, atenção, vai lá no artigo 12 da Lei 9784 de 99 e leia a partir aí do artigo 12, tá? Então, o agente ele pode delegar parte da sua atribuição. É parte, não pode ser integral. E pode ocorrer, né, entre agentes da mesma hierarquia ou de hierarquia inferior. Não se exige, portanto, subordinação hierárquica na delegação, tá? E quando não vai ser possível a delegação, não pode ser objeto de delegação, artigo 13, Lei 9784. Eu trouxe o processo mnemônico aqui para vocês lembrarem. Cenoura. C, de quê? Competência exclusiva da autoridade. No, de quê? Edição de atos de caráter normativo. E ra, decisão de recursos administrativos. Então, nesses casos, não vai poder ser feita a delegação. Questão 52, diz respeito, né, à proibição de que a administração pode, né, a proibição de a administração pública anular os atos administrativos de que decorrem efeitos favoráveis para os destinatários, se fundamenta, está ligado aí a qual princípio? Princípio da
segurança jurídica. A gente tem, eu colacionei aqui, um julgado a respeito, tá? E só para lembrar, né, esse prazo decadencial para se anular os atos eivados de ilegalidade é um prazo de 5 anos. 5 anos, isso aí está no artigo 54, que diz que o direito da administração de anular os atos administrativos que decorram efeitos favoráveis, efeitos o quê? Atos ampliativos, efeitos favoráveis para os destinatários, decai em 5 anos, contada da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Artigo 54, muita atenção a ele. Então, não há possibilidade de anulação dos atos administrativos, ainda que nulos, ainda que eivados de nulidade, de ilegalidade, quando decorrido o prazo de 5 anos, tá? Esse prazo de 5 anos, ele deve ser aplicado, gente, só estendendo aqui um pouco, porque vocês vão ter prova aí, né, quem vai fazer prova da Defensoria Pública do Paraná, domingo que vem, né? Então, esse prazo decadencial de 5 anos, ele deve ser aplicado a todos os entes federativos, né? Esse poder-dever é um poder-dever que a administração pública tem de invalidar os seus próprios atos, quando eles estão eivados de ilegalidade. Só que ela tem esse prazo aí de 5 anos, em razão de quê? Em razão do princípio da segurança jurídica. Por quê? Porque os administrados, eles não podem aí ficar indefinidamente sujeitos, né, sem prazos, sujeitos aí a uma instabilidade jurídica. Então, porque isso causaria aí uma insegurança jurídica. Por quê? O administrado, né, ele traria ali uma insegurança, porque sabendo o administrado que a qualquer tempo o Estado ele pode usar ali do seu poder de autotutela e anular os atos administrativos. Então, né, para trazer aí a maior segurança, se estabeleceu esse prazo quando esse ato administrativo venha beneficiar o administrado. Sem contar ainda, pessoal, que a depender do tempo, né, passados aí, no caso, aí, passados aí esses 5 anos, o que se entende que as consequências jurídicas da manutenção daquele ato ilegal vai atender mais ao interesse público do que a sua invalidação. Salvo ali se, né, o administrado estava de má-fé e também se aquela ilegalidade é uma ilegalidade manifesta, uma ilegalidade que está prevista, inclusive, constitucionalmente, tá? O princípio, então, da segurança jurídica, mais especificamente aí na vertente subjetiva do princípio, em que visa o quê? A proteção de quê? Da confiança do administrado na administração. Ele que fundamenta essa proibição de, depois de passado aí os 5 anos, a administração anular os seus atos administrativos ilegais, tá? Quando eles forem favoráveis aos administrados. Vamos lá, questão 53. Aqui fala sobre a lei de licitações, né? Sobre a nova lei de licitações. E aqui quer saber o conceito, e aqui o conceito, a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica é considerada entidade. Está na lei, artigo 6º da nova lei de licitações. E aí eu coloquei aqui os conceitos, tá? Que a lei entende que é órgão, entidade, administração pública e administração. E a entidade está aqui, ó, unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, tá? Então, isso aqui estava na própria lei, não tem muito o que se discutir aqui, não. Artigo, desculpa, gente, questão 54, diz respeito também à improbidade administrativa, e deu como certa a letra D, 1, 2 e 3. Constitui ato de improbidade administrativa. A ação de... Então, vamos lá. Praticar, né, ato administrativo
visando um fim diverso da lei, gente, que é a letra, que é o inciso 4 da questão, praticar ato administrativo visando um fim defeso, um fim proibido em lei, não constitui mais um ato administrativo que gera um ato de improbidade administrativa, tá? Vamos lá primeiro falar aqui desses 3 incisos, que aí depois a gente passa para o 4º, é melhor. Vamos lá. O artigo 10º, né, que diz respeito aos atos, né, que causam prejuízo ao erário, então constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. Notadamente, quando o artigo aqui fala notadamente, o rol aqui é um rol exemplificativo. Então, aqueles incisos está num rol exemplificativo. É possível ter outras interpretações que não abarcam aqueles incisos que estão no artigo 10º, tá? Hoje, né, é bom a gente lembrar que com a alteração da LIA, pela lei, né, 14.230 de 2021, só vai configurar ato de improbidade administrativa a conduta dolosa. Então, só é possível ato de improbidade administrativa a conduta dolosa, com intenção. Não há mais ato de improbidade administrativa por conduta culposa, tá? E aí, voltando aqui, o artigo 9º e o artigo 10º da lei, da LIA, que é o enriquecimento ilícito e a lesão ao erário, né, respectivamente, trazem um rol exemplificativo, porque trazem essa palavra aqui, notadamente, tá? Já o artigo 11 da lei, que diz respeito, né, aos atos de improbidade administrativos que visam ofender os princípios da administração pública. A doutrina, ela tem entendido que esse rol, ele é taxativo, em razão do que está disposto aqui, ó, caracterizada por uma das seguintes condutas. Então, é um rol taxativo. Então, o artigo 9º e 10º, rol exemplificativo, artigo 11, rol taxativo, tá? E aí, mesmo, né, então, voltando aqui, por que esse inciso aqui, 4º, praticar ato administrativo visando fim defeso em lei? Mesmo que se entenda que esse ato de praticar um ato visando um fim proibido em lei, ser um ato que ofende os princípios da administração, em especial qual? O princípio da legalidade, no caso aqui, não é mais ato de improbidade administrativa. Por quê? Porque o rol do artigo 11, por ele ser um rol taxativo, esse inciso foi revogado com a nova alteração da lei de improbidade administrativa. A lei 14.230, ela revogou esse inciso, porque esse inciso ele constava no artigo 11, mas com a alteração ele foi revogado. E considerando que o rol do artigo 11 é taxativo, esse inciso não, essa prática, esse ato, não é considerado mais ato de improbidade administrativa. Beleza? Questão 55 diz respeito às cláusulas exorbitantes, com um detalhe que o contrato, né, ele foi celebrado em 2020, portanto, vai aplicar qual lei? A lei 8666, e não a nova lei de licitações, tá bom? E aí, aqui fala sobre as cláusulas exorbitantes, tá? O que são as cláusulas exorbitantes? Elas são prerrogativas que a administração pública ela possui, né, para celebrar um contrato administrativo, visando sempre o princípio da indisponibilidade do interesse público, o princípio da supremacia do interesse público.
O contrato administrativo, então, por causa da supremacia do interesse público sobre particular, ele é marcado por uma verticalidade na relação em que a administração pública ela está numa posição aí de superioridade, né, com algumas prerrogativas, diante do particular contratado. Né? E aí, isso, né, em virtude dessas cláusulas exorbitantes. Tá? Essas cláusulas exorbitantes desses contratos administrativos, é bom a gente lembrar que decorrem diretamente de lei. Então, são cláusulas ex lege, decorrem diretamente de lei. E aí elas podem ser aplicadas independentemente de previsão no contrato, independentemente de previsão contratual. Tá bom? A nova lei de licitação, ela previu, né, de forma sistemática essas prerrogativas da administração pública no artigo 104 da lei. Mas a questão aqui trouxe a cobrança da lei 8666. Então, vamos nos esmerar nela. Tá? Então, garantia nos contratos. A administração, isso é uma cláusula exorbitante, pode exigir a garantia nos contratos. Isso está aqui no artigo 56, parágrafo 1º da lei 8666, e está no artigo 96 da lei 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações, tá? E quais são as modalidades de garantia? Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia e fiança bancária, tá? A aplicação de penalidades também é uma cláusula exorbitante, né? Ela tem aplicação de sanções de natureza administrativa, tá lá no artigo 58, inciso 4. Retomada do objeto, e a retomada do objeto está lá no artigo 80, pessoal, eu não coloquei aqui, vou colocar agora. Artigo 80 da lei 8666. E qual que é o fim da retomada do objeto, que é uma cláusula exorbitante? Essa retomada, ela tem por objeto que assegurar o princípio da continuidade do serviço público. E lembrando, pessoal, que essa retomada, ela somente vai ser possível nos casos de rescisão unilateral da administração, tá? Quais são os casos de retomada? Por exemplo, assunção imediata do objeto do contrato. Então, a administração assume o objeto do contrato. Ocupação e utilização dos bens materiais e do pessoal para execução do contrato, execução de garantia, retenção de crédito decorrente ali do contrato, tá bom? Isso é retomada do objeto. A anulação, né? O artigo 59 da lei 8666, a administração, ela, né, está sujeita ao princípio da legalidade, e aí ela tem que exercer aí um controle constante dos seus próprios atos. Então, ela tem, na verdade, um poder-dever, né? Não é só um poder, mas é um dever também, de anular aqueles atos que contrariam a lei, tá? Que aí é o poder de autotutela, o poder-dever. E isso está na súmula 473 do STF. E ali, por fim, foi considerado como não sendo cláusula exorbitante a rescisão. A rescisão. Pessoal, eu entendo que realmente a rescisão, ela não é uma cláusula exorbitante. O que é cláusula exorbitante é a rescisão unilateral, previsto lá no artigo 58, inciso 2, combinados com o artigo 79, 78 e seus incisos. A administração, ela possui a prerrogativa de rescindir unilateralmente o contrato, sem a necessidade aí de propositura de ação, sem necessidade de concordância do particular. Tá? Isso é uma cláusula exorbitante. No caso da prova, ela colocou apenas o quê? Rescisão.
E aí, a rescisão não é uma cláusula exorbitante. Por quê? Porque a rescisão ela pode ocorrer. E aí a gente lembra, inclusive, do direito civil. A rescisão ela pode ocorrer com culpa do contratado ou sem culpa do contratado, tá? Quando é sem culpa do contratado, aí, né, o motivo vai ser por culpa aí, ou da administração pública, se não é culpa do contratado, é culpa da administração pública, né? E aí vai ser rescindido, né? Ou de forma consensual ou judicial, não pode ser rescindido unilateralmente pelo contratado. Quem tem essa prerrogativa de rescindir unilateral é a administração. Então, a rescisão sem culpa do contratado pode ser por culpa da administração, ou também sem culpa ali das partes, né? Num caso aí, né, que a gente tem, né, caso fortuito, força maior, e a gente tem lá no artigo 137 da nova lei de licitações, que fala que quando vai ser possível essa rescisão sem culpa das partes, atraso na obtenção de licença ambiental, tá? Então, a rescisão também, gente, além disso, ela pode ser uma rescisão amigável, né? Acordo entre as partes, né? Que o caso ali é distrato. Então, a rescisão, ela abrange várias perspectivas e a rescisão, por si só, ela não é uma cláusula exorbitante, somente se ela for unilateral, tá? Questão 56 e derradeira, o gabarito certo é remoção. E diz respeito ao regime jurídico dos servidores públicos do Estado de Sergipe. E aí, diz respeito à remoção. A remoção, artigo 61 dessa lei. Sempre, gente, atentar ao regime jurídico dos servidores civis do Estado, porque, em regra, cai uma questão. Tá? Então, deem uma lida ali na lei. Tá? Então, agora, prova do Paraná, não deixem de ler. Tá bom? E aí, aqui traz que remoção. O que é remoção? Artigo 61. Remoção é a mudança do local de exercício do funcionário sem que se modifique a respectiva situação funcional. Então, a remoção, ela é hipótese de deslocamento do servidor público do cargo para cargo, para o mesmo cargo, mas em outra localidade, na mesma carreira, e com o mesmo padrão ali remuneratório. Tá certo, pessoal? É isso. Eu espero que vocês tenham ido bem na prova. Depois vocês me deem aí um feedback, me deem uma notícia, como vocês foram na prova. Me manda, então, assim, né, pode me mandar pelo meu direct do meu Instagram ou no canal aqui do YouTube. Para quem tiver interesse também, né, como eu disse, eu faço acompanhamento individualizado de estudo, com realização de cronograma. Então, quem tiver interesse também me procura para a gente conversar melhor acerca disso, tá? Semana que vem, gente, eu vou fazer a correção. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Semana que vem, pessoal, eu vou fazer a correção da prova da Defensoria Pública do Paraná, né, na matéria de Direito Administrativo, que vai ser aplicada nesse domingo, tá? Então, um grande abraço a todos, um grande abraço a todas e até a próxima.